Olha só, agora eu vou desativar a sua respiração automática. Então você vai ter que prestar atenção na entrada e saída de ar dos seus pulmões pelos próximos instantes. Vamos ver isso? E em seguida, eu desligo as suas piscadas de olho automáticas. Então, você também vai ter que prestar atenção em cada uma delas nos próximos instantes. Essa foi uma experiência chave para começar a compreender um pouco melhor o assunto. Será mesmo que as palavras têm poder? Será que algumas palavras usadas de forma específica exercem algum tipo de influência sobre pessoas? O que a ciência da psicologia tem a dizer sobre isso? É o que a gente vai responder a partir de agora. Afinal de contas, existem tipos de palavras específicas que, quando utilizadas, exercem influência psicológica, emocional sobre algumas pessoas? É isso que a gente vai estudar agora através desse vídeo. A ideia aqui não é oferecer nenhum tipo de explicação mística ou religiosa para o assunto, mas entender puramente do ponto de vista psicológico como acontece esse fenômeno da influência ou não das palavras sobre estados emocionais e psicológicos. Mas antes, é claro, eu quero te convidar a deixar sua curtida. A sua visualização nesse canal ajuda a ampliar o raio de alcance dele e pessoas que têm muito interesse no assunto podem se beneficiar disso. Se você gosta de estudos sobre psicologia, neurociência, esse conteúdo foi feito para você, apesar disso não ser propaganda de banco. Então olha só, assim como eu usei no começo do vídeo algumas frases para fazer você prestar atenção na respiração e no controle das suas piscadas, eu poderia dizer para você o seguinte: olha, desgruda a língua do céu da sua boca e ajeita essa postura aí para você não ficar com a coluna toda torta. Percebe? Essas frases só vão ter efeito em você se você tiver mesmo com a língua no céu da boca e com a coluna de mau jeito, né? Com uma postura errada, que é como a gente costuma ficar quando a gente está muito tempo no celular ou olhando alguma coisa no computador, infelizmente. Mas se você já tiver com a boca aberta, sem a língua estar encostada no céu da boca e tiver com uma postura adequada, essas palavras não vão surtir efeito nenhum em você. O que eu quero dizer com isso? É que o que afeta o uso das palavras é os significados que nós aprendemos a dar para elas. Boa parte das palavras que a gente vai aprendendo assumem significados cognitivos e emocionais importantes para nós. Não só pelos eventos que a gente vai experimentando ao longo da vida, pelas experiências pelas quais a gente vai passando, como também pelas associações que a gente faz das respostas emocionais e comportamentais de outras pessoas a essas palavras, a essas expressões. A gente vê outras pessoas reagindo a elas e a gente vai criando um repertório de respostas emocionais e comportamentais para essas palavras. Por exemplo, se eu usasse com você expressões como 7-1, 11 de setembro, segundo domingo de agosto. Se você sabe do que elas se tratam, sem eu precisar dar nenhuma outra dica, você vai associar essas expressões com significados particulares que você deu para essas expressões. E mais, você vai acessar um repertório de estados internos, de estados emocionais que se referem a essas expressões. Agora, do ponto de vista das diferentes abordagens em psicologia no contexto clínico, o uso das palavras e o significado delas para a pessoa atendida é essencial para o sucesso do processo terapêutico. Aliás, uma parte importante do processo de terapia envolve a ressignificação. À medida em que a gente tem abertura no processo terapêutico para falar, para se expressar, para manifestar determinados comportamentos e relembrar algumas coisas da nossa própria história, a gente também passa a perceber novas formas de dar significados para cada uma dessas expressões.
incluindo aí a nossa fala. Se os sentidos que nós damos para as experiências e palavras muda, então os gestos e as emoções associadas com elas também se transformam. Nesse sentido, a chave de poder das palavras está no quanto e com o que nós associamos elas. O quanto algumas palavras têm ou não têm poder é algo bastante relativo, mas o fato é que toda palavra tem consequências. Além de entender o significado que as palavras assumem para si mesmo, para você, é importante saber o quanto elas têm significados específicos para outras pessoas. O quanto existem cargas emocionais vinculadas a determinadas expressões, palavras e gestos para outras pessoas. Isso é primordial e está na base de construção de qualquer relacionamento saudável. E aliás, não são só as palavras, gestos e expressões que têm esse potencial. O silêncio também pode ser muito poderoso, pode ter muito significado. Bom, mas isso é papo para outro vídeo. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Te peço novamente para divulgar, compartilhar, curtir, comentar o que você achou. Isso ajuda muito esse canal e amplie o raio de alcance para que outras pessoas possam chegar até esse conteúdo. Eu te agradeço por assistir até aqui. A gente se vê e se fala numa próxima.